dia, sejam bem-vindos à celebração Inspire, de jovens e adolescentes dessa igreja. Você pode, nesse momento, compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Faça isso agora. E quero também te convidar para, nesse momento, você adorar o Senhor conosco. Eu quero convidar já o Ministério de Louvor para adorar conosco. Esteja à vontade, compartilhe aí no chat, pode comentar, interaja com a gente. Você está livre nesse momento para compartilhar o link, para interagir no chat e também para adorar o Senhor. De amor, eu me entrego aos teus braços. Volto em glória, meu amado vem. Estou indo ao seu encontro, sorrindo e cantando canções de amor. Eu me entrego aos teus braços. Vou queimar até o fim por ti, nada pode apagar a chama que arde em mim. Eu vou te amar enquanto eu viver, nada pode separar o teu grande amor de mim. Eu vou queimar até o fim por ti, nada pode apagar a chama que arde em mim. Eu vou te amar enquanto eu viver, nada pode separar o teu grande amor de mim. Vamos, Inspire. Aleluia, aleluia, meu amado vem. Aleluia, 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 meu amado vem.
forte, vamos lá. Eu vou queimar até o fim por ti. Nada pode apagar a chama que arde em mim. Eu vou te amar enquanto eu viver. Nada pode separar o teu grande amor de mim. Eu vou queimar até o fim por ti. Nada pode apagar a chama que arde em mim. Eu vou te amar enquanto eu viver. Nada pode separar o teu grande amor de mim. Glória a Deus. Início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Não existe amor maior que meu pecado. Nada vai me separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. O teu nome é santo, para sempre, sempre, sempre santo. O teu nome, ó Senhor Jesus, só o teu nome. Sua voz, igreja, declare ao Senhor: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. É assim invencível, inigualável.
Fala galera, hoje quero compartilhar com vocês um assunto bem interessante. Espero que você seja edificado e abençoado. Quero começar perguntando para você, você é um influencer? Você sabe o que é um influencer? Segundo o Google, influencer é uma pessoa que detém o poder de influência de um determinado grupo de pessoas. E você se sente essa pessoa influente, que influencia um grupo de pessoas? E queria relacionar hoje esse termo influencer com testemunha. Você sabe o que é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que testemunha ou diz a verdade sobre algo que ela viu, que ela presenciou, que ela viveu. E você pode me perguntar, Adri, mas qual a relação de um influencer com uma testemunha? Uma testemunha, ela pode influenciar num processo, tanto para o bem daquela pessoa que está sendo julgada, quanto para o mal. Porque o poder de influência dela, o testemunho dela, vai condenar ou vai absolver aquela pessoa. Então, todo mundo conhece quando as testemunhas estão lá no julgamento, nos processos, as séries que nós tanto conhecemos. E a gente fala, você vai aqui falar a verdade, nada mais que a verdade. Isso é uma testemunha, isso é ser uma testemunha, é dar testemunho da verdade. A palavra de Deus diz lá em Isaías 43, 10 e 11 que vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, antes de Deus, não há outro, nenhum outro Deus se formou, e depois de mim, nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Também lá em Atos 1:8 diz o seguinte, que vocês receberão poder para ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse é um texto bem conhecido nosso, né? Quando Jesus nos dá a comissão de sairmos pelo mundo e falarmos aquilo que nós testemunhamos ou experimentamos dele. A palavra testemunha é uma tradução do termo grego mártir. Então, mártir é aquela pessoa que está disposta a morrer por uma causa que ela defende. Como testemunhas de Cristo, não sei se você está disposto a morrer por ele, por essa causa. Eu quero hoje te convidar a ter entendimento a respeito disso, do que é morrer por essa causa, do que é dar a cara a tapa, ir testemunhar a respeito de Cristo. E eu quero te convidar a refletir a respeito do que a gente vai conversar hoje, partindo de um pressuposto. A gente sabe que muitos jovens, muitos adolescentes saem da adolescência e entram na faculdade e eles são influenciados, e não às vezes de forma positiva, mas de forma negativa, e acabam abandonando a fé. E você sabe o porquê ele abandona essa fé? Eu cheguei à convicção, à conclusão de que as pessoas abandonam os seus valores, os seus princípios, porque não estão fundamentados na verdade. O nosso fundamento é Cristo, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Diz lá em Efésios 2:20 que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Em Mateus 7, 24 a 27 diz o seguinte, que todo aquele que ouve a palavra do Senhor, pratica a palavra, ele é considerado uma pessoa prudente e sábia que edificou a sua vida. Então a sua vida, os seus princípios, os seus valores estão fundamentados naquilo que Deus diz a respeito da pessoa, a respeito daquilo que Deus fala sobre os valores que vão nortear a vida dela. Em Provérbios 4, 20 a 23 também diz o seguinte, filho meu, atente às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe que a parte de você ou dos teus olhos guarda no íntimo do seu coração, porque são vida os meus mandamentos, para quem os acha, são saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E partindo dessa premissa, desse fundamento que é a palavra de Deus, de quem Cristo é na nossa vida, um jovem que tem isso bem fundamentado na sua vida, ele não vai abandonar a sua fé, a sua convicção de fé, não vai abandonar o seu Deus. E por que eu estou falando a respeito de jovens, sobre faculdade, sobre pensamentos que podem influenciar você a abandonar a sua fé? Não sei se você já ouviu essa expressão de que política e religião não se discute. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, nós somos peregrinos aqui, nós estamos no mundo, não somos do mundo, porém, o reino de Deus está aqui. Ele veio para estabelecer o reino dele. E o que eu quero
conversar com vocês hoje é falar sobre isso. Você acha que realmente política e religião não se discute? Bom, a palavra de Deus diz sobre política. Não sei se você sabia sobre isso, mas sim, ela fala sobre política. Lá em João 18, 36 a 38, vai falar o seguinte: quando Jesus está lá diante de Pilatos e aí tem um diálogo entre os dois, Jesus disse assim para ele: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos então. Aí Pilatos falando para Jesus: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso Jesus falando. E aí Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com Jesus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Por que eu estou trazendo esse texto e por que eu estou falando da verdade, de fundamentos e de influência? Porque é o seguinte: você já deve ter ouvido sobre o termo relativização da verdade. Eu creio que você já ouviu sobre isso. Existe um movimento que não é de agora, não é recente, isso já acontece há muitos anos. Se lá naquela época Pilatos já perguntava sobre o que é a verdade, ou seja, já estavam falando sobre a relativização da verdade. Quando você tem uma verdade, um pensamento convicto, fundamentado, uma verdade estabelecida, podem surgir filosofias, podem surgir artimanhas para que esse pensamento seja desconstruído na mente das pessoas. Isso está falando sobre verdades que já estão fundamentadas no mundo. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. A relativização da verdade faz com que a gente fique em dúvida sobre aquilo que a gente crê, sobre aquilo que nós pensamos ou que nós já descobrimos que nós somos em Deus. E falando sobre política, o que você sabe sobre o que um político faz? Ou você já ouviu falar sobre o que um político faz? Um político, no significado puro e simples da palavra, é uma ciência que cuida da direção e administração das nações, dos estados. Ele define termos para ordem pública. Esse, em suma, é o que um político faz. Tá, Adri, mas você pode me falar o que eu tenho a ver com política? O que eu tenho a ver com política? Eu quero hoje falar com vocês sobre um assunto que a gente está conversando sobre política, está conversando sobre fundamentos, sobre construir verdades com base na palavra de Deus. E o que te vem à mente quando a gente fala sobre filosofia, sobre mentalidade, sobre renovação da mente? Nós podemos nos ater àquele versículo que diz: e não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu quero te perguntar: você já ouviu falar sobre marxismo cultural? Eu tenho por mim que você já ouviu falar. Eu sei que você não é um jovem alienado, você ouve na mídia, eu tenho certeza que você já ouviu falar na internet sobre Marx, sobre Engels, sobre Weber, eu tenho certeza. Você já ouviu falar sobre feminismo, você já ouviu falar sobre racismo. E por que eu estou falando sobre esses assuntos? Hoje eu não vou destrinchar sobre isso, mas o que eu vou falar? Eu vou falar do marxismo cultural. Marxismo cultural tem uma base filosófica a partir de Marx. E esse cara, Marx, você vai ouvir me falar bastante sobre esse cara. Ele trouxe pensamentos, trouxe uma filosofia que hoje a gente vai considerar assim como socialismo, que desconstrói fundamentos que são fatos. Ele quer desconstruir isso na mente, não só do jovem, numa sociedade. Porque quando você desconstrói valores e fundamentos que já estão estabelecidos, você desconstrói o ponto central daquele fundamento, daquela verdade. Um dos fundamentos que ele veio desconstruir foi os valores de família. Existe um livro dele que fala o seguinte: sobre quais fundamentos se assenta a família atual. Isso ele estava falando lá nas antigas. Ele falava que a família se baseava
na família burguesa. O que ele falava sobre isso? Ele queria desconstruir o capitalismo. E aí ele atrelou a família ao capitalismo. E o que ele pensou para desconstruir a família? Desconstruir o capitalismo, desconstruir o capital. E aí que ele falou, em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa. E existe somente na burguesia. Essa frase dele é um equívoco, porque segundo o que nós entendemos sobre verdade a partir da palavra de Deus, quem constituiu a família? Deus. Deus constituiu essa célula máter da sociedade. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Pastor Mauro, alguns dias atrás, falou isso na igreja. Esse é um fundamento, esse é um princípio, essa é uma verdade estabelecida por Deus a partir da palavra de Deus. Ele nos constituiu corpo, família em Deus. E esse cara veio para desconstruir isso. Porém, ele não ficou só na família. Quando você desconstrói famílias fortes numa sociedade, você desconstrói todo um sistema de valores que uma sociedade está estabelecido. Então, ele começa agindo na família e tocando em pontos específicos. O que você pensa sobre o que uma cultura da sociedade, a cultura de uma sociedade é formada? São vários pontos que uma cultura é fundamentada. A cultura, ela compreende a arte, entretenimento, o cinema, o teatro, a música influencia numa cultura. A ordem financeira, os sistemas econômicos influenciam na cultura de uma sociedade. Porém, se realmente esses fundamentos, essa composição da sociedade não está baseado naquilo que a palavra de Deus diz, como você acha que nós teremos uma sociedade desconstruída, falida, à beira do abismo? E um pouquinho do que o marxismo cultural veio trazer foi isso, a desconstrução de valores. E por que eu comecei falando sobre política? Porque nós fomos chamados para ser influência. Nós somos chamados para ser influência não só nas redes sociais, na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos valores e fundamentos, em todos os dias da nossa vida. 24 horas nós somos chamados para sermos influências e testemunhas. Testemunhas daquilo que nós já vivemos com Cristo, aquilo que nós já recebemos transformação a partir de Cristo. Então os nossos valores são valores do reino. A nossa cultura é a cultura do reino. Os nossos valores são transformados, não é aquilo que o marxismo cultural diz sobre o que nós pensamos a respeito de família. É o que a Bíblia diz a respeito do que é família para nós. O nosso pensamento sobre relacionamentos é o que a Bíblia fala. Sobre ensinar filhos é o que a Bíblia fala. Sobre o que a política deveria ser, a política fundamentada para defender a sociedade, aquilo que um advogado deveria exercer, realmente a justiça, é aquilo que a Bíblia fala a respeito de justiça. O que a arte deveria ser, realmente para glorificar ao Senhor, é aquilo que a palavra de Deus diz, e não aquilo que a sociedade está falando. E por que eu estou falando sobre isso? Se você já decidiu ser uma influência, ser uma testemunha de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. Lá em Mateus 5,14 está dizendo, vocês são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se pode acender uma candeia e colocar debaixo de uma cama. Então você foi colocado sobre o alto. Você foi colocado por Deus. Onde você está estabelecido na sua Samaria aí para ser influência? Isso é na sua escola, isso é na sua faculdade, isso é no seu trabalho. E se você tem uma vocação para ser político, isso é lá na Câmara. Se você foi chamado para ser um advogado, isso é para você ser um advogado que glorifica o Senhor. Eu tenho colocado nas minhas redes sociais uma frase, porque uma vez perguntaram para Martinho Lutero se ele deveria abandonar a profissão. Um sapateiro perguntou. Eu devo abandonar? Como eu posso glorificar o Senhor? Eu devo abandonar aquilo que eu estou fazendo para sair pelo mundo apregoando? Sabe o que ele falou? Ele respondeu, faça sapatos. Você é sapateiro? Faça sapatos. Faça os melhores que você puder. Venda-os por um preço justo e assim você estará glorificando ao Senhor. Ele não está falando para você abandonar a sua profissão, quem você foi chamado como vocação para ser. Para que você seja um pastor. Talvez você foi chamado para ser um pastor na tua área de influência, mas às vezes você foi chamado para ser um político, talvez você foi chamado para ser uma pessoa que descobre, você foi chamado para ser uma estilista, que a partir das cores, do colorismo, você vai trazer uma nova realidade para a vida daquela pessoa. Existe uma ciência por trás disso. Talvez você foi chamado para ser um advogado que glorifique ao Senhor. Talvez você foi chamado, sim, para ser um pastor. E é nesse contexto que eu quero te convidar para ser influência e testemunha.
enquanto nós estivermos escondidos, talvez através de uma rede social, mas só falando aquilo que é conveniente, talvez para o nosso ego, eu quero te convidar a ser influência e testemunha naquilo que Deus te chamou. E isso eu estou relacionando a propósito e a chamado. Nós temos cursos aqui na igreja e um deles, eu quero até te convidar, adolescente, jovem, o IES é um curso de formação de carreiras. E se talvez você está em busca de um propósito, você ainda não descobriu para que você foi chamado, ou que área você se identifica. Você talvez está numa fase em que você está escolhendo uma profissão. Talvez você já escolheu. Então continue, siga nela e seja luz naquilo onde você está estudando, onde você está sendo formado, onde você já está exercendo a sua profissão. Mas se você ainda tem dúvidas, se você não sabe o que você quer seguir, eu quero hoje te convidar. Se informe aqui na secretaria da igreja, procure o curso, não esteja em dúvida a respeito disso, de quem Deus te fez num formato específico. Por que eu estou te falando isso? Quando você normalmente vê um incômodo na sociedade, onde você está inserido, ali talvez seja o seu chamado. Ali seja para onde Deus te chamou para ser influência. E eu estou te falando isso por quê? Porque recentemente eu descobri uma área de influência e que eu me identificava, mas eu não sabia. E a partir de fazer o curso de carreiras, o IES, eu entendi que eu fui chamada para isso. Por isso, meus gostos, as minhas escolhas, até por filmes e séries, são direcionadas inconscientemente por essa busca de justiça. E aí eu quero te convidar a isso. Eu não sei se você já se descobriu, se você já identificou esse propósito, mas o chamado para ser testemunha, todos nós somos chamados a ser testemunhas, luz neste mundo. Porque a gente pode pensar, hoje a mídia está sendo influenciada por pessoas que não conhecem a Jesus. Mas você pode ser o cineasta que vai transformar a cultura de uma sociedade, que você vai transformar o pensamento, a filosofia, a mentalidade, vai renovar a mente das pessoas através daquilo que você faz, da tua criatividade, daquilo que você produz a partir de Cristo para glorificá-lo. E assim, daí nós vamos estabelecer o reino. Isso se chama áreas de influência. É ter o dom de governo. Deus nos chamou para isso, para governar sobre a terra. Mas nós entregamos isso durante muito tempo. Inclusive a política, a mídia, tantas áreas que nós podemos ser influência. Eu quero te convidar a isso nessa noite, ou nesse dia que você vai estar assistindo essa ministração, que você seja edificado, que você seja abençoado por isso. Se você tiver dúvidas, se você quiser conversar com alguém, você pode falar no chat, você pode nos procurar no telefone da secretaria da igreja. Nós temos líderes que podem te auxiliar nisso. Nós queremos nos colocar a essa disposição, porque nós não queremos apenas impor para você ou te esclarecer. Nós queremos realmente te apontar um caminho. Nós temos aqui cursos que podem te auxiliar a definir quem você vai ser, como numa profissão, no mundo. Você realmente vai ser luz? Aquilo que você está falando tem edificado? Realmente está fundamentado naquilo que é verdade, que é Cristo? E é isso que eu quero te convidar nesse dia. Então, a minha busca pela verdade me levou a esses questionamentos, me levou a essa ministração, a essa palavra. E também a pastora já me enviou um vídeo de um vereador chamado Nicolas Ferreira, e que ele é um vereador novo, né, de idade, porém já engajado em causas que nós precisamos nos engajar. Talvez você tenha uma vocação para isso, eu quero te despertar isso. Não abandone, não abandone. Deus te criou com uma forma específica, peculiar, para exercer aquilo que Ele já te deu como propósito na Terra. Quero orar com você para que você traga luz na tua mente, tenha luz nesse sentido, se você às vezes tem dúvida a respeito disso, e que nós possamos ser essa influência. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, te louvamos porque a tua palavra, Senhor, nos traz direção, a tua palavra nos traz, Senhor, discernimento, a tua palavra nos traz revelação a respeito de quem tu és, de quem nós somos e, Senhor, e daquilo que o Senhor nos chamou para exercer na sociedade. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos, Senhor, de forma específica e pontual na sociedade, que glorifica o teu nome, que traz, Senhor, o teu reino à terra, que expande o teu reino, que glorifica o teu nome e que realmente mostra, Senhor, que
a sociedade não precisa estar da forma como está, porque ali estarão implantados, Senhor, o teu reino, os teus fundamentos, a tua verdade, quem tu és. Nós, Senhor, seremos empreendedores e empresários que glorificam a ti, seremos profissionais, Senhor, que glorificam o teu nome, que, Senhor, combatem a corrupção, que de forma, Senhor, prática e na vida diária expressam, Senhor, a tua glória, que manifestam quem tu é. Quem tu és, Senhor, que é uma pessoa justa, uma pessoa transparente, uma pessoa que, Senhor, vem trazer, Pai, equidade, uma pessoa que vem, Senhor, aniquilar o reino das trevas, que onde há, Senhor, trevas, que nós possamos ser essa luz, Pai, que traz, Senhor, verdade, que traz, Senhor, a libertação, Pai. É isso que eu clamo, é isso que eu peço em nome de Jesus sobre os meus irmãos, sobre a minha vida. Nós te louvamos por essa oportunidade, por este privilégio e sermos, Senhor, transformados, Senhor, pela tua palavra, pela tua pessoa, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, galera. Esse foi mais um Inspire, que você possa ter sido edificado e abençoado. Esse também continua ainda um momento de adoração ao Senhor. Nós agora temos um tempo de oferta, de entregar primícias, dízimos, as contas estão aí, você pode fazer online. Deus te abençoe, quero abençoar a sua vida. No próximo Inspire, esteja conosco, compartilhe o link e seja abençoado. Deus te abençoe, que você esteja em paz com Ele. Em nome de Jesus, amém.